Olá, pessoal, boa tarde. Ai, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quem estiver ao vivo aqui comigo, tô vendo que já tem algumas pessoas ao vivo. Por favor, me digam se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, se a conexão está boa, para a gente poder começar. Olá, Rosenilda, Thay, Hilda, Amanda, Carol, Arlete, Edilene. Bem-vindas, meninas. Rebeca acabou de entrar. Tá, a Thay tá me dizendo que tá tudo ok. A Edilene também. Que bom, que bom. Semana passada a gente teve um probleminha com a conexão, então eu tava ansiosa aqui hoje para ver se ia dar tudo certo. Mas que bom que começamos bem hoje. Então, o objetivo aqui dessa live, mais uma vez, é fazer a nossa aula ao vivo, né, da semana do mini curso de escrita criativa para psicólogos, que tem sido incrível para mim. Eu tenho aprendido muito com vocês. Tem sido uma experiência mágica estar essas semanas com vocês. E o objetivo hoje é responder as dúvidas que vocês mandaram lá no nosso mini curso. E se sobrar um tempinho, a gente também pode abrir para perguntas no final, tá bom? Então, assim, a gente recebeu várias perguntas, né, em todos os grupos do mini curso. Recebemos várias e aí o que a gente fez foi agrupar em alguns temas para a gente poder trazer aqui, porque tem algumas perguntas parecidas, então a gente agrupou em alguns temas que a gente pode trazer para ajudar vocês em relação às dúvidas da semana, tá bom? Então eu e as meninas lá na equipe, a gente fez aqui um roteirinho para falar e conversar com vocês sobre as dúvidas da semana. Então, vamos lá, para a gente não perder muito tempo aqui, porque a live a gente só consegue fazer em 1 hora, então para não perder muito tempo, conseguir responder todas as perguntas, vamos começar. E quem tá chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bom ter vocês aqui comigo nessa live. Então, algumas pessoas perguntaram sobre como tornar a escrita um hábito, né? Que até consegue escrever, algumas pessoas colocaram que conseguem escrever, mas não conseguem escrever com frequência, né? E na verdade, pessoal, todo hábito, ele não é fácil da gente desenvolver, né? Tudo que a gente vai colocar de novo na nossa rotina, não só a escrita, né? Precisa de disciplina, né? Precisa de organização e precisa de persistência, né? Porque tudo para se tornar um hábito, ou seja, para que a gente faça todo dia, para que a gente desenvolva com mais facilidade, é preciso o quê? É preciso treino, é preciso prática, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que a escrita, ela não é só uma ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta de vida, ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? Então, se você for ver e olhar para as várias áreas da tua vida, você vai ver que você pode escrever em momentos diferentes. E não só textos de autoconhecimento, mas no geral mesmo. Quantas vezes a gente pode fazer, por exemplo, uma lista de supermercado, uma lista de atividades que você tenha para fazer. A gente pode utilizar a escrita no dia a dia, sabe? No cotidiano, naquelas coisas pequenininhas. E quanto mais a gente escrever, quanto mais a gente trazer a escrita como uma amiga, uma companheira, mais fácil vai ser para a gente tornar a escrita um hábito. E falando do lado profissional, é interessante também ter um planejamento, né? Então, que toda semana vocês tenham ali um planejamento para produção de conteúdo, né? E onde vai existir ali um momento para escrever. Porque se a gente escreve hoje e aí deixa passar lá vários dias, passou 2, 3 semanas,
vai escrever de novo, às vezes, né, dá aquela travada de novo. Agora, se você escrever continuamente, né, escreveu essa semana, semana que vem faz um texto novo, faz um post novo, se a gente consegue essa frequência, vocês vão percebendo que aos poucos vai ficando mais fácil. Não exatamente o processo de escrever, mas o processo de encaixar na rotina de vocês, né? E acho que é fundamental tornar a escrita um hábito, não só um hábito de trabalho, mas um hábito de vida para quem quer escrever, né? Então pensem em várias áreas da vida de vocês e em como a escrita pode ajudar, né? Desde coisas pequenininhas, como eu comentei, como fazer uma lista de supermercado, até escrever um texto terapêutico, até fazer um post no Facebook, utilizar a escrita como ferramenta na sua prática clínica, por exemplo. Então, em várias áreas você pode utilizar para você poder trazer cada vez mais para perto a escrita, né? Para que ela se torne mais familiar, tá bom? Teve algumas pessoas que pediram para eu enviar no mini curso mais técnicas de meditação, né? E assim, pessoal, infelizmente no mini curso eu não vou poder enviar mais meditação para vocês. Eu fico feliz que vocês tenham gostado do exercício do desbloqueio criativo a partir da meditação. Mas o que eu pensei para o mini curso, né? O mini curso ele é um curso de introdução à escrita criativa para psicólogos. Eu tenho um curso aprofundado, né, que é o Palavras que Conectam, que acho que muitos de vocês conhecem. E quando eu pensei no mini curso gratuito, o que eu pensei? Pegar um pouquinho de cada coisa para fazer uma introdução para vocês conhecerem, né? Então, o que eu pensei em exercícios de desbloqueio criativo que sejam diferentes. A meditação é um dos tipos de desbloqueio criativo, mas não é o único. Então, na próxima semana, a gente vai ter mais um exercício de desbloqueio criativo, mas vai ser um exercício diferente, tá bom? Não vai ser meditação, mas eu garanto pra vocês que vai ser tão legal quanto. Igual semana passada a gente fez um outro exercício que não foi de meditação, né? Que foi de visualização. Aí essa semana a gente fez a meditação e semana que vem a gente vai fazer um outro exercício que por enquanto é surpresa, tá bom? Mas eu não consigo mandar só meditação, até porque eu não sou especialista em meditação, eu uso como uma ferramenta, mas não é todo o trabalho de desbloqueio criativo que a gente faz a partir de meditação. Então eu vou indicar para vocês uma colega que trabalha com práticas, né, que podem ajudar quem quer estimular mais essa parte da meditação, quem quer olhar mais para dentro dessa forma, que é a Ariana Borges. Ela faz um trabalho muito legal. Quem quiser conhecer ela aqui no Instagram é @terapia e bem-estar ou @terapia 3G. Ela tem 2 Instagrams. Esse último, Terapia 3G, é direcionado só para psicólogos e o primeiro ele é aberto para o público. Então eu trouxe aqui, como eu não vou conseguir ajudar vocês mais nesse quesito, tô trazendo uma indicação de alguém que faz um conteúdo bem bacana para quem tiver interesse e quiser se aprofundar nessa questão da meditação, tá bom? E aí teve algumas pessoas que perguntaram e que acho que tem a ver com isso, desculpa, com isso que eu tô dizendo pra vocês. Tem algumas pessoas que perguntaram assim: Leia, eu sempre vou ter que fazer exercício de meditação guiada para fazer desbloqueio criativo? Então não, né? Justamente por isso que eu tô dizendo que os exercícios não são só de meditação. É um caminho, tá bom? Mas não é o único, tá? É um caminho que a gente tem, mas não é o único. A gente pode desbloquear a criatividade de várias maneiras na nossa rotina, e aí por isso que eu quero trazer exercícios diferentes para vocês conhecerem caminhos e possibilidades diferentes para depois vocês poderem se aprofundar,
tá bom? Então, não precisa ser sempre guiado. A gente pode trabalhar o desbloqueio criativo de outras maneiras, né? Teve algumas pessoas que colocaram, eu tenho dificuldade para meditar, então eu nunca vou conseguir desbloquear a criatividade. Não, pessoal, não é isso, tá bom? O exercício que eu passei para vocês é um tipo de desbloqueio criativo, mas não é o único. E para quem tem dificuldade em fazer meditação, o que eu posso dizer é mais ou menos o que eu disse sobre tornar a escrita um hábito. Faça mais vezes, tá? Quando eu comecei a meditar, eu também tinha muita dificuldade, mas um pouquinho por dia, nem que seja alguns pequenos minutinhos, todo dia você ali se apropriando dessa nova ferramenta na tua vida, com certeza, com o passar do tempo, você vai ter um pouco mais de facilidade e vai conseguir expandir aí a tua mente para estar mais aberta, tá bom? Então, eu acredito que assim como a escrita, a meditação também é prática, então não desistam da primeira vez. Quem não conseguiu fazer o exercício porque não conseguiu visualizar o que eu estava dizendo ali durante a meditação, faz de novo, tenta de novo, num outro momento, quando vocês estiverem mais tranquilos, mais tranquilas, num momento ali que vocês possam fazer uma segunda experiência, tá bom? Então não desistam da primeira vez, tá? Façam em outro momento, com uma outra energia, que vocês vão ver que esse movimento talvez possa ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá bom? Mas quem não... Léia, eu não quero meditar, não gosto de meditar, só vou poder escrever se eu meditar. Não, tá bom? Tem outras maneiras além da meditação. Mas a escrita tá muito ligada ao quê, pessoal? Ao nosso pensamento, né? Então, a maior parte das técnicas de desbloqueio criativo para escrita estão ligadas ao nosso cognitivo também, né? Então, a visualização, a imagens, pensamento, emoção, tá? Então a gente precisa estar aberto para olhar para dentro de maneiras diferentes, combinado? Tô vendo aqui algumas pessoas falando que gostaram do exercício, que bom. Eu gosto muito também de olhar para o meu movimento criativo, né, através de meditação, de visualização. Eu acho que ajuda bastante no desbloqueio, né, e a gente tem visto nos grupos várias pessoas dizendo, né, que conseguiram ali acessar de uma maneira muito especial, né, algumas imagens, depois colocar no papel. Então acho que isso é bem bacana. A Rebeca tá dizendo aqui que ela também trabalha com meditação. Olha lá, pessoal, que legal. Quem quiser, segue a Rebeca. Ó, Rebeca, psicóloga, aqui no Instagram. Então, eu acho que é interessante para quem quiser se aprofundar, mas lembrando que, assim, a gente não precisa meditar sempre para escrever, tá bom? Não é o único caminho. A gente tá, ao longo do curso, aprendendo alguns. E esse foi um dos que eu quis trazer aqui para vocês, tá bom? Teve bastante gente que perguntou sobre como falar da nossa história nos textos profissionais, né? Então, Leia, mas como é que eu falo da minha história? Eu falo no passado, eu falo no presente, eu conto a história toda, eu conto uma parte da história. Pessoal, assim, não tem regras, vai depender muito da estratégia de vocês para aquele texto, tá? Então, lembra lá do nosso primeiro conteúdo do mini curso, lá da semana, da outra semana, né, da semana anterior, onde um dos pilares era escrever com estratégia, né? Então, quando a gente fala assim, olha, vou contar a minha história através de um texto, dependendo da tua estratégia e do teu objetivo com aquele texto, com o público para o qual você vai compartilhar, o local onde você vai compartilhar, tudo isso interfere para que você faça escolhas. Então, eu vou contar algo do passado, eu vou contar algo que está acontecendo agora.
Eu não sei, pessoal, depende muito do que você quer contar e por que você quer contar e para quem você quer contar. Então, lembra daquelas perguntinhas que tem lá no material da primeira semana dos pilares da escrita criativa? Retorna lá que tem aquelas perguntinhas, né? Antes de escrever qualquer texto. Para quem eu vou escrever? Por que que eu tô escrevendo? Qual o objetivo que eu tenho com esse texto? Essas perguntinhas é que vão ajudar vocês a definirem o que e qual parte da história de vocês querem compartilhar, né? Porque não é só compartilhar, sair compartilhando a nossa história, falando de qualquer coisa. Não é, o objetivo não é conectar por conectar. O objetivo é que aquilo faça sentido e tenha relevância para o teu público, para você, e que isso tenha ali um objetivo, né? Porque senão a gente sai falando, sem saber direito por que que a gente tá falando. Então, não tem uma receitinha de bolo de, é melhor falar do passado do que falar do presente, né? Não tem. Vai depender muito por que que você quer falar da tua história naquele momento. Por que que você escolheu, né? Eu quero falar sobre a minha maternidade. Tá, por que você quer falar sobre a sua maternidade? Como que esse assunto é relevante ou não para o seu público, né? Qual é o objetivo de você escrever sobre a sua maternidade? É importante você se perguntar e se questionar. Não, o meu público, eu tô vendo que o meu público está ali com uma dor sobre o momento da gestação, né? Sobre o momento ali da gravidez. Então, você vai falar do teu passado, né? Olha, quando eu estive grávida, nananana. Agora, se o seu objetivo é outro, se você não vê isso no teu público, não faz sentido talvez você escrever sobre essa história lá do passado. Então, pra gente escolher, né, quais histórias e como contá-las, é importante voltar naquela questão da estratégia, né? Escrever com estratégia e com objetivo, e não só escrever para ter curtidas, só para ter comentários, tá bom? Porque não significa só porque o seu texto teve muitas curtidas que ele teve um bom objetivo, tá? Às vezes um texto com menos curtidas teve um objetivo porque alcançou pelo menos uma pessoa com a estratégia que você definiu. Agora, se você escreveu um texto às vezes sem estratégias, teve bastante curtida, mas não teve o resultado, porque você nem sabia que resultado era esse que você queria, talvez ele não teve um resultado tão bom quanto parecia. Então, a estratégia, ela é muito mais importante do que pode parecer. Então, é importante sempre a gente se questionar. Por quê, para quem, como eu tô escrevendo, tá bom? Para responder essas perguntinhas que vocês me fizeram, que eu não vou saber dizer para vocês, que na verdade o público de vocês vai dizer muito melhor do que eu, tá bom? Então a gente pode escrever sobre o passado, sobre o futuro, na primeira pessoa, na terceira pessoa, a gente pode escrever a história toda, a história completa ou a história pequena ou só uma parte. Não importa, o que importa é onde você vai publicar, para quem você vai publicar e por que você vai publicar, tá? A gente pode escrever sobre o que a gente quiser, né? Só que a gente precisa definir e entender antes qual é esse canal de comunicação que eu vou escrever. Se eu vou fazer um post no Instagram, vai ser provavelmente parte da história, porque não vai caber a história toda. Mas se eu for publicar um livro, talvez, por exemplo, caiba a história toda, né? Então a gente precisa ver onde, para quem, de que maneira e com que objetivo que eu tô escrevendo, tá bom? E aí tem uma outra pergunta que acho que dá para enganchar um pouquinho com essa, que é o seguinte: algumas pessoas dizendo assim, Leia, mas nas redes sociais, então, a gente tem que ser mais objetivo no texto, a gente tem que, de alguma maneira, trazer um texto mais simples para que as pessoas entendam, deixar a linguagem técnica de lado. Então, como é que eu vou fazer para escrever temas mais complexos dentro da psicologia? Bom, a primeira pergunta que eu faço é: será que esses temas mais complexos são de relevância para o seu público?
ou você quer escrever simplesmente porque você gosta de escrever sobre esses temas, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o teu nicho de atuação seja a autoestima da mulher. E aí vamos imaginar que a tua abordagem seja, como a minha, a TCC, por exemplo. Aí vamos pensar, o que seria relevante para o público que está buscando informação sobre autoestima? Será que a mulher que está procurando informação sobre autoestima, ela está interessada em saber sobre a teoria da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental? Será que ela está interessada em saber quais são os esquemas cognitivos comportamentais? Muito provavelmente não, tá? Então, esses temas que a gente vai chamar de mais complexos, provavelmente, tá? Na maior parte das vezes, não são os temas de relevância para o seu público. Talvez sejam temas de relevância para você. E aí, talvez você possa escolher outros canais para escrever sobre eles. Então, você pode publicar um artigo científico, por exemplo. Você pode tentar fazer um artigo para alguma revista científica. Você pode fazer um curso, um mestrado, um doutorado, uma especialização, onde você vai poder se aprofundar e escrever um material nesse sentido. Mas compartilhar sobre isso com o público geral não vai fazer sentido, não vai trazer conexão. Então você pode encontrar outros caminhos para falar desses temas mais complexos, tá? Teve outra pergunta que foi parecida com essa também, mas Leia, como é que eu vou aprofundar um tema, né? Então vamos de novo pegar o mesmo tema da autoestima. Leia, mas eu não quero só fazer posts rapidinhos ali, eu quero aprofundar aquele tema. Bom, para aprofundar um tema, você vai ter que utilizar outros locais que não sejam a rede social, porque as redes sociais são mídias rápidas e visuais, onde as pessoas não têm costume de ler textos mais longos e mais densos. Então, se você quer escrever de uma maneira mais profunda sobre um tema, desenrolar esse tema, você pode fazer uma campanha de e-mail marketing, por exemplo, onde você vai poder escrever uma sequência, né, de textos sobre determinado tema. Você pode fazer um e-book, um livro digital, onde você vai conseguir também ter espaço para aprofundar um pouco mais esse tema. Você pode publicar um livro, né, onde você também vai ter mais espaço. Você pode ter um blog, né, um blog onde você possa ter uma sequência de textos ali sobre determinados assuntos. Então a gente precisa ver onde a gente está compartilhando esse texto, tá? Porque nas redes sociais, muito provavelmente você não vai ter um engajamento, mas se você utilizar outros caminhos, né, provavelmente você vai ter mais sucesso fazendo textos um pouco mais densos, um pouco mais maiores e mais aprofundados, tá bom? Então a gente tem sempre que ver onde a gente está compartilhando aquilo que a gente escreve, tá bom? É a mesma coisa quando eu brinco assim, que tudo que a gente escreve diz sobre nós, até o bilhetinho na geladeira, né? Aquele bilhetinho que a gente coloca lá na geladeira para alguém, só que não dá para escrever um livro para colocar na geladeira, no post-it, certo? A gente escreve algo objetivo. A rede social é mais ou menos isso, né? Mas não significa que a gente tenha que escrever só textos objetivos e curtos, mas a gente precisa encontrar outros canais para escrever de maneira mais aprofundada. E aí, lembrando mais uma vez da estratégia, né? Como é que você vai fazer a estratégia para que o seu público acompanhe, né, os diversos textos que você vai escrever, tanto nas redes sociais como fora deles, tá bom? Então, a estratégia na hora de escrever é fundamental, né? Então, algumas pessoas, acho que muitas pessoas aqui conhecem a minha oficina de escrita criativa para psicólogos.
onde a gente desenvolve vários projetos, né? Blogs, e-books, livros, exatamente por quê? Porque existem diversas formas da gente escrever, não só as redes sociais, e a gente pode utilizar, né, as redes sociais de uma maneira assertiva, mas também utilizar outros canais para a gente escrever e compartilhar aí o que a gente sabe com o mundo. Inclusive, amanhã eu vou estar lançando 2 livros aqui em São Paulo. Quem tiver por aqui, dá uma passadinha, né, para conhecer, para me dar um abraço. Vai ser na Livraria do Comendador, na Avenida Pamplona 145, né? E nesses 2 livros, por exemplo, são canais onde eu pude escrever com mais profundidade sobre os temas, né? Um deles é o Saindo do Casulo, que é um livro sobre autoestima feminina, né, que foi escrito numa das minhas oficinas de escrita, né, com psicólogas incríveis e maravilhosas, e cada uma pode escrever um capítulo aprofundando ali um assunto, e ficou um livro incrível, né, do qual eu tenho muito orgulho. E o outro é um livro sobre o empoderamento feminino através da escrita. Então, como a escrita ajudou e ainda está ajudando no empoderamento das mulheres, né? E foi um livro que eu fiquei muito, muito feliz em escrever, né? Pela minha paixão pelos 2 temas, né? Tanto pelo empoderamento da mulher como a escrita. Então, por exemplo, um livro, né, é um caminho onde a gente pode aprofundar. Provavelmente o que vocês vão ler lá no meu livro, vocês não vão encontrar todas as informações na rede social, mas é um outro caminho onde vocês podem ler um pouquinho mais sobre eu escrevi, sobre aquilo que eu tô escrevendo, tá bom? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, então. Teve bastante gente que perguntou também se os posts que têm conexão são só aqueles que falam sobre a nossa história pessoal. E não, tá bom, pessoal? Do mesmo jeito que a meditação é um caminho para desbloquear a criatividade, escrever sobre a nossa história também é um caminho para gerar conexão, tá bom? Não é o único. Tem outras maneiras da gente se colocar no texto e trazer essa proximidade, essa intimidade, sem necessariamente falar da nossa história. Então, por exemplo, uma mudança pequenininha que a gente pode fazer no nosso texto e que faz toda a diferença é a gente mudar o eles, o elas, pelo nós, né? Então, vamos imaginar que você está escrevendo um texto sobre ansiedade. E aí você está escrevendo assim: por que as pessoas se sentem ansiosas e costumam nananana? Ao invés de colocar as pessoas, você pode colocar assim: porque quando nós nos sentimos ansiosos, porque quando nós nos sentimos ansiosas, quando a gente se coloca e usa a palavrinha nós, a gente conecta, a gente se humaniza, a gente mostra para o leitor que quem está escrevendo não é um robozinho, é uma pessoa, é alguém que também sente. Então, mas Leia, eu não consigo fazer isso em todos os textos. Não, e não precisa fazer em todos os textos, mas sempre que você conseguir se colocar no texto como parte integrante da humanidade que você está escrevendo ali, faz toda a diferença. Então, é um outro exemplo de como a gente pode se conectar e se colocar próximo no texto sem necessariamente falar sobre a tua história pessoal. Então, ali, por exemplo, você estaria falando o quê? Sobre os sintomas da ansiedade, mas você está se colocando como humano, né? E dizendo, quando nós nos sentimos ansiosos, acontece isso, isso, isso e aquilo, por exemplo, né? Então, a gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Falar da própria história é uma, se colocar no texto dessa maneira é outra, e tem várias outras técnicas que a gente pode ir aprendendo. Então, entendam tudo aquilo que vocês estão conhecendo no mini curso
como um caminho, mas não como o único caminho. Não significa que vocês tenham que fazer só isso ou toda vez fazer isso, tá bom? Então eu tô trazendo para vocês ao longo das semanas do mini curso vários caminhos e possibilidades diferentes para vocês conhecerem um pouquinho, né, e darem um primeiro passo em algumas direções, mas não significa que tem que ser sempre assim, tá bom? Até porque, como a gente falou na semana passada, a escrita é um caminho muito autoral e talvez aquilo que vai fazer mais sentido para você não é o que faça mais sentido para mim, e tá tudo bem, porque é um caminho muito, muito, muito autoral, onde cada um vai encontrar o teu perfil e o teu caminho, a tua personalidade de escritor e escritora, tá bom? Então, assim, como eu disse para vocês, não precisa ser sempre assim, apesar de acreditar muito que a melhor história que a gente pode sempre trazer é a nossa, porque é a que traz mais conexão, mas não significa que a gente tem que falar da nossa história o tempo todo e sobre tudo, tá bom? Como a gente falou na outra aula, a gente pode selecionar o que da nossa história a gente pode trazer para o mundo, tá? E pode fazer, claro, posts que não falem da nossa história, né? Mas talvez usar algumas técnicas como essa do nós para se colocar no texto de uma outra maneira, tá bom? Teve algumas pessoas que perguntaram sobre o meu curso, sobre o Palavras que Conectam, né? Essa semana a gente teve lá o videozinho da Angelita, né, no grupo, e aí muitas pessoas perguntaram quando é a próxima turma do meu curso, do Palavras, como que funciona, qual a diferença do mini curso para o curso Palavras que Conectam. E assim, o curso Palavras que Conectam, ele é um curso muito mais aprofundado que o mini curso, tá, pessoal? É um curso onde a gente tem uma plataforma, onde os alunos recebem o seu login e senha, né, para entrar na plataforma. E aí vocês vão ter diversos módulos com várias aulas, não só minhas, mas com outros professores e professoras também. E é um curso aprofundado desse mini curso que a gente está fazendo. Então, lá no curso do Palavras, a gente tem um aprofundamento para cada um desses materiais que a gente está tendo aqui. Então, essa é a diferença dos dois cursos. A diferença também é o tempo, né? O mini curso a gente está fazendo aí quase um mês, né? Que a gente vai ter de mini curso, são umas 3 semanas e pouquinho, mais ou menos. E o curso Palavras, ele tem a duração de alguns meses, né? Então a gente passa mais tempo juntos estudando e desenvolvendo a habilidade de escrita. Perguntaram quando que é a próxima turma. A gente vai ter uma próxima turma no mês que vem, tá? Mês que vem eu vou abrir aí, vou iniciar, aliás, uma nova turma do curso do Palavras. E quando a gente finalizar aqui o nosso mini curso, eu vou abrir para vocês aqui que participaram, para quem for até o final. Então, quem tiver interesse fica até o final, mas eu vou abrir uma condição especial para vocês, alunos do mini curso, que quiserem e tiverem interesse no curso, tá bom? Então, por isso que eu não vou falar muito do Palavras agora, tá? Porque eu não quero estender e tomar muito tempo da nossa aula ao vivo, porque não é esse o objetivo aqui da nossa aula hoje, mas como algumas pessoas perguntaram, então eu resolvi dizer que mais pra frente, para quem tiver interesse, eu vou abrir uma condição especial para vocês que são alunos do mini curso para entrar no Palavras, para quem quiser, mas que nesse momento a gente não vai focar no Palavras, porque eu quero focar no mini curso para responder as dúvidas de todo mundo e para a gente conseguir seguir o nosso cronograma, tá bom? Então, para quem tiver interesse, mais pra frente, quando finalizar o nosso mini curso,
a gente pode falar mais sobre palavras, mas agora vamos focar aqui no nosso mini curso para poder responder aqui todo mundo e usar bem o tempo da nossa aula, tá bom? Teve uma pessoa que me perguntou, já tô indo para a próxima pergunta, tá? Teve uma pessoa que me perguntou se a gente pode aprender a interpretar o que alguém escreve, por exemplo, na clínica, né? Então, eu posso pegar o que o meu paciente escreveu para interpretar e para ver se o conteúdo do inconsciente está aparecendo ali e tudo mais. Pessoal, assim, o meu trabalho não tem esse objetivo, tá bom? O meu trabalho tem o objetivo de desenvolver a escrita criativa do psicólogo e ajudar o psicólogo a utilizar a escrita como uma ferramenta de trabalho, tá? Então, o objetivo da escrita criativa não é analisar e interpretar o que alguém está escrevendo, mas é a gente escrever com mais conexão para quem está lendo a gente, tá? A gente utiliza a escrita criativa na prática clínica? Sim, né? Inclusive, eu tenho um livro publicado que chama Diário da Alma Feminina, que é um livro todo de exercícios práticos de escrita terapêutica para quem atende mulheres, né? E assim, mas não é o objetivo de analisar, é o objetivo de destravar e de trazer um outro tipo de comunicação do paciente dentro do setting terapêutico, tá bom? Então, essa parte já de analisar a escrita a partir de uma abordagem X ou Y da psicologia não é a minha especialidade, tá bom? Não é com esse tipo de escrita e com esse tipo de olhar que eu trabalho. Eu trabalho muito na clínica com a utilização da escrita como uma ferramenta para potencializar, né, o processo terapêutico, mas não nesse sentido de analisar alguém a partir daquilo que ela escreve, mas sim de ter uma outra ferramenta de comunicação que não seja só a fala, né, mas que seja também a escrita, para potencializar e ajudar no processo terapêutico. Para mim faz muito sentido e toda vez que eu utilizo as técnicas de escrita terapêutica no consultório, acaba engajando muito, né? Os pacientes costumam olhar para questões que muitas vezes só pela fala a gente não consegue olhar. Então é nesse sentido que eu gosto de acolher a escrita dentro do setting terapêutico, tá bom? Mas eu não consigo ajudar vocês com essas técnicas sobre analisar, enfim, até porque não é muito a minha praia, vamos dizer assim, tá bom? Não é assim que eu olho para a escrita, tá? Eu olho para a escrita como um caminho, um emaranhado ali, muitas vezes, de palavras que nem sempre a gente consegue analisar, que a gente só consegue sentir, tá? Então, nesse sentido, teve uma ou duas perguntas e que eu não vou conseguir ajudar muito vocês, tá bom? Teve algumas pessoas que, ao contrário da outra pergunta, né, de será que eu tenho sempre que escrever sobre o que é pessoal? Teve algumas pessoas que disseram que só conseguem escrever quando é algo pessoal, que elas têm dificuldade em escrever sobre o profissional, mas que, por exemplo, se eu pedir para elas escreverem um texto terapêutico, elas escrevem, né? Elas comentaram isso, por exemplo, Lé, eu consegui fazer a atividade de imaginação, porque era uma coisa pessoal, mas eu não consigo escrever quando é profissional, tá? E o que eu vejo, pessoal? Se você consegue escrever de maneira pessoal, significa que você tem uma habilidade de escrita que tá ali, né? Tá ali dentro, tá no teu coração, e é uma ferramenta que já tá ali e que talvez você precise sim desenvolver, mas tá ali,
né? Agora, se quando você escreve para o profissional, você trava, você tem dificuldade, o que eu percebo é que muitas vezes vem aquilo que a gente falou lá quando a gente falou das etapas, né? Desse processo, que é muitas vezes o medo do julgamento, né? O medo da exposição, o medo de como eu vou ser vista como psicóloga, como eu vou ser visto como psicólogo, né? Porque uma coisa é a gente escrever e guardar no nosso caderninho e saber que ninguém tá lendo. Outra coisa é a gente compartilhar e assinar como psicólogo e como psicóloga, né? E aí quando a gente faz isso, vem muitos medos. Então, para quem consegue escrever de maneira pessoal, mas está com dificuldade em escrever profissionalmente, dá uma olhadinha para dentro e percebe se não é esse medo de exposição, se não é esse medo do julgamento, né? Se talvez não precisa dar aquela respirada e se empoderar do teu lugar de psicólogo e de psicóloga no mundo, né? E de realmente se empoderar dessa força da nossa profissão, né? Para poder compartilhar com um pouquinho mais de tranquilidade aquilo que você sabe com o mundo. Então eu percebo que talvez tenha um pouquinho disso, mas é claro que assim, cada caso é um caso, pessoal. Às vezes tem algumas perguntas que eu não consigo responder exatamente o que vocês perguntaram, porque é uma coisa muito particular de cada um de vocês. Tá? Então, o que eu posso ver no geral é que talvez possa ser mais nesse sentido, né, da exposição do teu lugar de terapeuta, de psicólogo, que talvez precise ser trabalhado um pouquinho. Mas, como nada, né, no ser humano é uma regra, né, cada um pode ter o seu caminho, né, enfim, a sua dificuldade, que talvez seja um pouquinho mais particular, até de acordo com as nossas histórias, né, em como a gente lidou com o escrever ao longo de toda a nossa vida, né, tudo isso tem influência, né, tudo isso tem aí uma influência que às vezes não é pequena, tá? Como nós psicólogos aqui sabemos, a nossa história tem uma influência muito grande em tudo que acontece no nosso presente, inclusive, né, na escrita, tá? Pessoal, a gente tem uns minutinhos ainda e eu já cheguei no final aqui da listinha de perguntas. Então eu queria abrir agora. Eu não consegui acompanhar todos os comentários de vocês, porque eu estava focada aqui em responder as perguntas do grupo. Mas agora, se alguém quiser colocar dúvidas aqui ao vivo, vamos aproveitar. A gente acha que ainda tem uns 15 minutinhos de live. Se vocês quiserem colocar aqui perguntas. Tô voltando aqui nos comentários para ver se eu acho alguma. A Flávia tá dizendo que quer participar do chá de Alices. Ai, que legal, Flávia. No momento eu não tenho vagas para o chá de Alices. Para quem não conhece, o chá de Alices é um grupo terapêutico para mulheres online que eu faço. Mas no momento eu estou com todas as vagas preenchidas e não tenho ideia de quando eu vou conseguir abrir novamente, porque para abrir novamente eu preciso finalizar esses grupos. E como eles não têm tempo determinado por ser um grupo terapêutico, né? Então eu nunca sei quando novas inscrições estarão abertas. Obrigada, pessoal, pelo carinho. Tô vendo aqui o pessoal dizendo que amou a atividade, amando o curso. Obrigada, eu também tô amando. Tô muito feliz de estar compartilhando, né, toda essa magia com vocês. Tô vendo aqui uma pergunta da Ana. Ana colocou: queria saber como evitar comparações. Muitas colegas escrevem bem e eu fico me comparando. Se elas escrevem melhor ou não. E esse é um ponto bem
bem importante, né? Não só para escrita, mas para a vida, né? Porque enquanto a gente está se comparando, né, a gente está no outro, a gente está sempre no outro. E normalmente quando a gente compara, a gente faz uma comparação bem injusta, né? Então, por exemplo, você vai pegar aquele texto incrível que a tua colega escreveu e você não vai comparar com o seu texto incrível. Normalmente você vai comparar com aquele post meia boca que você fez meio na correria. Então, normalmente esse tipo de comparação são comparações que a gente faz de maneira muito injusta com a gente e que vai minando a nossa autoconfiança. Toda vez que a gente se compara, né, e que a gente se coloca abaixo numa situação, a gente vai minando, escondendo, abafando a nossa autoconfiança. E isso no processo de escrita é muito ruim, porque a gente acaba muitas vezes deixando de escrever por achar que vai escrever mal, ou enfim, por achar que não tá escrevendo tão bem quanto fulano, quanto ciclana, né? Então, sair desse modelo de comparação eu acho que é fundamental para várias coisas na vida. A gente precisa olhar que a gente não vai escrever como alguém, né? Então, vocês podem pensar aí agora, sei lá, em várias pessoas que vocês admiram, né? E que escrevem bem, né? E que vocês gostam de ler. Vocês nunca vão escrever como elas, tá? Não porque vocês não são tão bons ou tão boas quanto, mas porque ninguém escreve como ninguém. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu perfil de escritor e de escritora. Isso não significa que sejam melhores ou piores, né? Mas que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu perfil mesmo, né? Então, a gente nunca vai escrever como alguém, a gente pode se inspirar, a gente pode, né, admirar e nos inspirar com pessoas que a gente admire, mas não tenham como objetivo escrever como fulano, escrever igual a ciclana, porque vocês nunca vão chegar nesse objetivo, né? Porque você vai ter muito mais sucesso se você focar em você do que no outro. Você vai ter muito mais sucesso se você buscar o seu jeito de escrever e não escrever como alguém, né? A gente pode ver que tem diversos tipos de escritores e a gente não precisa pensar só na psicologia, não. Pensa quando você vai numa livraria e tem lá os best-sellers, né? Os livros mais comprados. Vocês vão ver que vão ser temáticas diferentes, estilos de autores e autoras diferentes. Por quê? Porque tem público que vai gostar muito mais de um livro do Harry Potter, como eu, por exemplo, assim como vai ter público que vai gostar do Freud, né? E tá tudo bem, né? A gente vai se conectar ao longo da vida com escritores e escritoras diferentes, assim como talvez alguém se conecte com o meu texto e não se conecte com o seu, mas com certeza vai ter alguém que vai se conectar com o seu texto e não vai se conectar com o meu. Então, comparação nunca é legal e mina a nossa autoconfiança. Então, olha pra você e não pro outro, né? O caminho tá sempre dentro e não no outro. Tô vendo uma pergunta aqui da Silmara. Leia, eu percebi que o Instagram foi idealizado para fotos. Você acha que textos longos com uma boa imagem conecta e as pessoas vão ficar atraídas para ler? Silmara, de fato, o Instagram, ele é uma mídia visual. Então, as fotos e as frases que a gente vai colocar nessa foto é fundamental para a pessoa ler ou não o nosso texto. Então, a gente tem que cuidar muito do visual, da parte visual do nosso Instagram, escolher fotos, imagens que realmente sejam convidativas para o tema, porém, textos longos não são bacanas para o Instagram, tá? O ideal é você ter uma boa foto com uma boa frase
mas ter um texto mais objetivo ali, tá? 2 parágrafos é o ideal, no máximo 3 para um post ali no feed, tá bom? Mais do que isso, as pesquisas mostram que pouquíssimas pessoas vão ler o teu post até o final, a não ser que seja um tema muito, muito, muito relevante para a tua audiência naquele momento. Mas para a maior parte dos seus textos, o ideal é que, além de ter uma foto e uma frase de impacto e de convite, que ele também seja um tema, que ele seja um texto menor, tá bom? Não tão longo. Pessoal, peraí que eu tô voltando aqui agora nas perguntas, pra ver o que vocês colocaram, que amaram a live. Ai, que legal, obrigada. Obrigada, meninas. A Priscila tá perguntando como não ser tão objetiva. Priscila, olha, se a gente for falar de rede social, é bom ser objetiva, tá? Na verdade, ser objetiva não é ruim, tá? Vai depender de onde você vai compartilhar o teu texto, tá? Então, quando você vai escrever um texto mais longo, então vamos imaginar, se você for fazer um livro digital, um e-book, ou vai construir um e-mail, uma sequência de e-mails, e que você não precise ser tão objetiva, o ideal é você destrinchar subtemas dentro do seu tema maior. Então, vamos imaginar que você vai escrever um texto sobre ansiedade. Vamos pegar esse exemplo de novo. Você pode, antes de começar a escrever, fazer subtemas que você queira desenvolver ali no seu texto. E aí, ao longo de, por exemplo, cada parágrafo, você vai desenvolver e desenrolar a ideia sobre um subtema, né? É uma ideia para você conseguir ir aprofundando o seu texto quando você for escrever um texto maior. Mas olha, se lembra que ser objetiva não é necessariamente um problema, tá? Ser objetiva nas redes sociais, principalmente, pode te ajudar muito a ter uma conexão assertiva com o teu público, tá bom? Aqui a pergunta da Ana eu já respondi. A Amanda, eu costumo ser prolixa, isso pode ser um problema? Pode ser um problema dependendo de onde você vai compartilhar, principalmente nas redes sociais, tá, Amanda? Quando a gente tem a gente tá compartilhando em locais onde a gente precisa ser um pouquinho mais objetivo, né? Se a gente for estender muito uma mesma ideia, às vezes você não consegue trazer tudo o que você precisa na tua comunicação, né? E aí você acaba perdendo, né? A pessoa, por exemplo, no Instagram, onde as pessoas costumam... é uma mídia rápida, as pessoas não costumam perder muito tempo, passar muito tempo numa mesma postagem. Então, se você estende muito o mesmo assunto, a probabilidade da pessoa passar para a próxima postagem é grande. Agora, ter essa flexibilidade, ser mais maleável com as palavras pode te ajudar em outros projetos, né? Onde você vai precisar fazer as palavras dançarem mais, como, por exemplo, escrever um livro, né? Até um livro digital, você conseguir trazer um pouco mais dessa dança das palavras. Então, mais uma vez, assim, tenta trabalhar isso para os canais que vão pedir que você seja mais objetiva, tá bom? Tem uma pergunta aqui, qual a estratégia para traçar a estratégia? Bom, aí vai depender do trabalho de cada um de vocês, né? Então, quando a gente fala de estratégia, é o que a gente quer, qual o objetivo do nosso texto. E aí vai depender muito, né, de cada um de vocês, quais são os serviços que vocês fazem, que vocês oferecem, qual é o público, o que vocês querem, né? Quando vocês estão compartilhando conteúdo com as pessoas na rede social,
Qual é o objetivo de vocês? Por que que vocês estão fazendo isso, né? E aí a resposta é muito particular para cada um, né? Eu não consigo trazer essa resposta para vocês porque a minha estratégia é muito diferente da de vocês. Então, por exemplo, as estratégias que eu utilizo no meu Instagram, por exemplo, vocês podem perceber que são estratégias ligadas ao quê? Ao meu público, psicólogos e aos meus serviços dentro da escrita criativa, que provavelmente não é a mesma coisa que vocês fazem. Cada um de vocês vai ter outro público, outros serviços, né? Então, eu não consigo dizer isso para vocês, assim, qual é a melhor estratégia. O que eu posso dizer é que a gente pode ter estruturas de texto estratégicas para escrever, né? A Leda falou um pouquinho disso no vídeo dela lá no mini curso, né? Na importância de você pegar uma estrutura de texto que tenha uma estratégia específica para cada objetivo que você tenha. Então, vamos imaginar que o seu objetivo seja levar pessoas das suas redes sociais para a sua lista de e-mail ou para a tua lista do WhatsApp, por exemplo, ou trazer essas pessoas para um grupo do WhatsApp. Você pode pegar uma estrutura de texto que seja convidativa para isso. E aí a gente tem várias estruturas de textos com base em estratégia que eu não consigo falar aqui agora, pessoal, porque, né, seria uma aula inteira para cada uma dessas estruturas, né, que inclusive a Leda até comenta no vídeo dela que um dos módulos do meu curso do Palavras que Conectam é exatamente um módulo de estrutura de texto criativo, né, onde cada aula é específica para cada uma das estruturas, porque eu não consigo falar rapidinho aqui para vocês, tá bom? E da estratégia do trabalho de cada um é uma coisa muito pessoal, tá? Que cada um vai ter que olhar e se questionar. Por que que eu tô fazendo conteúdo? Por que que eu tô escrevendo? Qual o meu objetivo? O que eu quero com isso, tá bom? A Esther tá perguntando, Leia, eu não consegui acompanhar o início do mini curso, como que eu faço? Esther, na descrição do grupo, lá no grupo do WhatsApp, tem o nosso link de conteúdo. Você clicando nele, você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente já teve até agora para você acompanhar aquilo que você perdeu, tá bom? A Maria que tá amando o curso, obrigada. Amanda, tem um prazo ideal de intervalo para divulgar textos? Não tem regra para isso, tá, Amanda? Vai depender de onde você vai estar compartilhando. Então, por exemplo, no Instagram é legal você ter pelo menos uma postagem por dia. Agora, se você estiver mandando por e-mail, por exemplo, uma vez por semana, então não tem uma regra, tá? Vai depender de como e onde você tá compartilhando o teu conteúdo, tá bom? Obrigada, Michele, pelo carinho, obrigada. Ninita, obrigada. É verdade, Ninita, tem surgido muitos textos incríveis e mágicos no mini curso. Também estou muito feliz, muito orgulhosa de todo mundo. Alessandra, eu sempre acabo refazendo os textos porque eles ficam longos. Pessoal, olha, não precisa necessariamente refazer. Vocês podem, se você escrever um texto longo, você pode adaptar esse texto e usar partes desse texto em locais diferentes. Então, vamos imaginar, escrever um texto muito longo. Parte dele você pode colocar num post do Instagram, parte dele você pode colocar na tua página do Facebook, parte dele você pode mandar na tua lista de transmissão e ir conectando os seus assuntos nas suas redes sociais diferentes. E aí o texto maior e completo você pode mandar por e-mail, por exemplo, ou quem sabe você pode até construir um e-book. A gente consegue construir um livro digital, às vezes, de um texto grande que a gente fez e que a gente pode
dar uma melhoradinha nele e ele pode virar um livro digital, por exemplo. Então, não precisa rasgar e jogar fora, pessoal. Tudo que a gente escreve é material. Muitas vezes é só adequar aquilo que a gente escreveu, tá bom? Pessoal, o Instagram tá me avisando que a live vai acabar, então eu vou precisar me despedir aqui de vocês. E se ficou algumas dúvidas, vocês podem colocar